Franciele Bressan, eu sou estudante do 6º semestre de Direito e integrante do grupo de pesquisa Criminologia, Violência e Sustentabilidade Social, coordenado pelo professor Felipe da Veiga Dias. Hoje eu vou apresentar o artigo Estudo acerca do monitoramento social por meio de mecanismos de controle de dados. Esse artigo teve como objetivo analisar brevemente o contexto digital contemporâneo e entender como as informações e os dados pessoais são usados em dinâmicas de controle social, tanto formal quanto informal. Em primeiro momento, nós fizemos uma breve linha do tempo, desde a criação e o desenvolvimento da internet nas últimas 3 décadas do século XX, até a privatização total em 1996. Depois, a gente fez uma comparação do século passado e o século XXI, que o século XXI é considerado a era da informação, porque a gente tem dispositivos móveis onde a gente acha a informação que a gente quer, a hora que a gente quer. Enquanto no século XX, a gente precisava necessariamente de livros para encontrar essas informações, então era mais difícil, mais desatualizado e pior. Ainda, a gente fez uma comparação da era da informação com o livro 1984, do George Orwell, que, embora hoje em dia a gente não tenha um grande irmão que faça um controle geral da sociedade, a gente tem algumas semelhanças com o livro, como a manipulação da realidade e a mudança na linguagem como estratégia de controle de dados, que abrange tanto o controle social formal quanto o informal. Depois nós explicamos um pouco sobre a obtenção desses dados e metadados, sendo os dados disponibilizados pelo próprio usuário durante o seu uso, e os metadados o caminho possível para a reconstrução desses dados. Então, depois que se consegue esses dados, eles podem ser usados tanto para o controle informal, que seria do mercado, tentando abranger interesses do usuário para compra de produtos e serviços, ou para o controle governamental de segurança pública. Por fim, nós tentamos ilustrar o controle social formal por meio de 2 exemplos, porque o controle social informal a gente consegue ter exemplos durante o uso da rede social, quando a gente recebe anúncios do que a gente pesquisou em outro lugar, enquanto o controle social formal normalmente a gente não vê muito uma explicação, então fica mais fácil assim. O primeiro exemplo é da Receita Federal, que começou em 2015 a utilizar mecanismos de análise de transações financeiras superiores a R$2.000, com o objetivo de evitar a sonegação fiscal. Esses dados vão ser compartilhados com cerca de 100 países devido a acordos e tratados, com a finalidade de evitar evasões financeiras de dívidas. Enquanto isso, o segundo exemplo é da cidade de Novo Hamburgo, em que a Guarda Municipal instalou câmeras de vigilância com tecnologia suficiente para comparação de placas de veículos com a base de dados para reconhecimento de veículos com restrições de roubos ou mandados judiciais pendentes. Então, nas considerações finais, explicamos que foi uma linha inicial de pesquisa que buscou explicar um pouco como o contexto digital contemporâneo intervém na nossa vida em sociedade. Olá, meu nome é Natália Zanchetti e eu sou coautora do artigo que venho apresentar, o qual tem como título A Criminologia Verde e o Interesse do Estado na Penalização das Empresas Causadoras de Danos Ambientais ao Solo. O presente artigo tem como objetivo tratar um marco teórico da criminologia verde para o estudo dos danos socioambientais, bem como conceituar o que é um dano social, um dano ambiental e um dano socioambiental. Ainda, com o presente artigo, procuro buscar a existência de uma legislação específica que coíba as práticas danosas ao solo pela liberação de resíduos sólidos poluentes. Bom, a partir da análise hipotético-dedutiva, que foi a ferramenta utilizada para a elaboração desse artigo, tivemos ciência do que é um dano social, um dano ambiental e um dano socioambiental. Bom, um dano social é aquele que rebaixa o nível de qualidade de vida da coletividade. Então, tudo que reduz o nível de qualidade de vida é um dano social. Já o dano ambiental, ele não tem uma definição específica no ordenamento jurídico, mas ele pode ser entendido e compreendido como uma alteração no meio ecologicamente equilibrado, que causa uma degradação ambiental, uma alteração na biosfera. Sabendo que um dano ambiental pode alcançar um dano social
porque de alguma forma ou de outra rebaixa o nível de qualidade de vida da coletividade, é a partir disso que a gente tem a noção de dano socioambiental, que é quando o dano ambiental acaba ferindo a coletividade e causando um dano social. A partir da análise dos danos socioambientais, surgiu um campo de estudo focado nas relações humanas, entre animais não humanos e o meio ambiente como um todo, que é chamado de criminologia verde. Traçados os marcos teóricos da criminologia verde, identificou-se que no artigo 33 da Política Nacional de Resíduos Sólidos existe a previsão de uma política reversa a ser aplicada às empresas presentes no mercado de consumo, que visa com que as embalagens e os resíduos sólidos provocados por esses produtos ou decorrentes desses produtos sejam retornados às empresas de origem para que essas façam a destinação correta dessas embalagens e dos resíduos sólidos. Contudo, o artigo 33 dessa Política Nacional de Resíduos Sólidos, ele está mais focado, a aplicação da política reversa, a produtos altamente poluentes, como pneus, lâmpadas e embalagens de agrotóxicos. No entanto, no parágrafo único desse artigo, está prevista a extensão dessa política reversa para embalagens feitas por material plástico, de vidro ou de alumínio. Sabendo que a maioria dos produtos consumidos pelo mercado de consumo é envolto em embalagens metálicas, de vidro ou de plástico, é de suma importância que essa extensão seja feita. No entanto, para que seja efetivamente estendida essa política reversa, é necessária a existência de acordos setoriais para regulamentar efetivamente essa política. Diante disso, o presente artigo busca fazer um marco teórico da criminologia para embasar um futuro estudo que será voltado à análise da existência desses acordos setoriais e regulamentos para implantar definitivamente a política reversa e verificar se existem esses acordos setoriais, se existentes, eles são cumpridos e se a partir do descumprimento deles, se existe penalização para tanto. Assim, esse artigo vai embasar um futuro estudo do qual vai ter como objeto verificar a existência de penalização pelo descumprimento desses eventuais acordos e regulamentos e verificar o interesse do Estado em penalizar as empresas causadoras de danos ambientais ao solo decorrentes do descumprimento dessa política reversa. Essa é a apresentação do meu artigo e obrigada por ter assistido até o final. Olá! É com imenso prazer que eu cumprimento a banca avaliadora e as demais pessoas que irão assistir a esse vídeo. Eu me chamo Linéia Poli, sou psicóloga, mestrando em Psicologia na IMED e juntamente com os colegas, alunos de graduação em Psicologia, o João Gabriel Salvadego e o Matheus Vivian, todos nós orientados pelo professor Dr. Jean von Hohendorf, estaremos aqui para apresentar o nosso trabalho de pôster intitulado Consequências da Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes, uma revisão sistemática. E agora é com vocês, meninos. A violência sexual contra crianças e adolescentes é um problema de saúde pública de nível mundial que acontece em todos os países. Essa violência é caracterizada como sendo a exposição da criança ou do adolescente a algo que eles não possuem desenvolvimento cognitivo e emocional suficientes para compreender ao que estão sendo expostos. Em relação às consequências advindas desse tipo de violência, a gente pode citar elas como sendo comportamentais, cognitivas, emocionais, psicossociais e biológicas. O objetivo desse estudo foi realizar uma revisão integrativa ou sistematizada em relação ao que a literatura empírica brasileira tem a dizer sobre as consequências desse tipo de violência para crianças e adolescentes. O método usado foi uma revisão sistemática por meio das plataformas BVS e Cielo, usada dos escritores Abuso Sexual, Crianças e Consequências. Os critérios de inclusão foram artigos publicados dentro dos últimos 5 anos, menção às consequências da violência sexual no título ou no resumo, estudos empíricos, produção em territórios brasileiros e escrito em português brasileiro também, excluísse artigos que não estivessem disponíveis na
de forma gratuita nas plataformas e na base de dados. A busca foi feita por intermédio de 2 juízes. Ambos os juízes encontraram 14 artigos disponíveis na plataforma Cielo e 101 artigos na plataforma BVS. O juiz 1 selecionou 4 artigos e o juiz 2 selecionou 5 artigos, o que totalizou 9 artigos. Desses 9, 4 artigos foram selecionados por ambos os juízes e excluídos, resultando em apenas 5. Esses 5 artigos foram lidos na íntegra com o auxílio de uma ficha de leitura, e após essa leitura, foi excluído mais um artigo ao se constatar que ele não possuía um foco nas consequências, o que resultou nos 4 artigos utilizados nessa pesquisa. Importante destacar que todos os artigos selecionados foram de delineamento descritivo e a maioria foi oriunda de dados secundários. As consequências cognitivas que podem se manifestar logo após a violência ou ano depois são crenças e pensamentos disfuncionais. Em relação às consequências emocionais, o mais mencionado foi o TEPT, que quando não acompanhado pode desenvolver comorbidades. Sobre as consequências comportamentais, podem se desenvolver comportamento hipersexualizado, ideação suicida e isolamento social. Em relação às consequências biológicas, os mais mencionados nos artigos consultados foram as DSTs e a gravidez. E o material consultado não trouxe exemplos de consequências psicossociais. Por fim, a partir dos resultados dessa pesquisa, considera-se que nos últimos 5 anos as pesquisas frequentemente têm apresentado as consequências biológicas, como DSTs, gravidez, as consequências comportamentais, como comportamento hipersexualizado, isolamento social, e as consequências emocionais, dentre elas o transtorno de estresse pós-traumático. Percebeu-se que as consequências cognitivas necessitam de uma avaliação mais minuciosa, como aplicação de entrevistas e testes psicológicos. E também foi possível apontar que os estudos não possuem uma linguagem padronizada para se referirem às consequências apresentadas por crianças e adolescentes que foram vítimas de violência sexual, o que pode ter influenciado no fato de não terem sido encontradas as consequências psicossociais definidas pela Organização Mundial da Saúde. O baixo número de estudos e o fato de os estudos não serem de dados de fontes primárias podem constituir como as principais limitações dessa pesquisa. Ademais, também os descritores e as bases de dados que foram buscados também podem não terem sido encontrados estudos importantes brasileiros que até podem estar em outros idiomas. Ademais, a gente sugere então que sigam se fazendo pesquisas, principalmente de dados primários, até para ter uma maior clareza na linguagem, das consequências apresentadas por crianças e adolescentes vítimas de violência. Por fim, estamos abertos a apontamentos por parte da banca ou esclarecimento de dúvidas, se necessário. Agradecemos pela atenção. Olá pessoal, tudo bem? O meu nome é Laura, eu estou no 5º semestre do curso de Direito da IMED e hoje eu estou aqui para falar um pouquinho sobre desigualdade tecnológica e digital, que é o tema do meu projeto submetido na MIC deste ano. A ideia da temática, ela surgiu enquanto eu assistia um webinar e uma das palestrantes comentou sobre um dado que me deixou um tanto quanto perplexa. 46 milhões de pessoas no Brasil não possuem acesso à rede. O quê? Como assim, gente? Eu sabia que havia uma diferença de acesso em algumas regiões, mas eu não sabia que o número de pessoas sem acesso à internet ele fosse tão alto. A partir dali, eu chamei o professor Vinícius, a gente conversou e eu comecei a pesquisar um pouco mais sobre desigualdade digital. O método que eu utilizei foi o método dedutivo, com técnica de pesquisa bibliográfica e de análise e interpretação de dados. Enquanto eu lia algumas notícias e interpretava alguns desses dados, eu percebi que a desigualdade digital ela é como se fosse mais uma das raízes ligadas à desigualdade social do país. Um exemplo disso é que 99% da classe A possui acesso à internet, enquanto esse número ele cai para 40% nas classes D e E. A diferença de acesso ela é enorme, porém a gente não pode achar que a desigualdade digital e tecnológica ela está ligada apenas à falta ou não de acesso à rede. Ela está ligada também a como as pessoas se conectam. Por exemplo,
90% da classe A dispõe de notebook para se conectar. 40% da classe A dispõe de tablets para se conectar. Enquanto a classe D e E usa quase exclusivamente apenas o telefone celular para se conectarem à rede. O fato das pessoas usarem apenas o telefone celular para se conectarem à internet demonstra ainda mais o problema social que nós estamos enfrentando. Ainda mais quando a gente para pensar que estamos no meio de uma pandemia e que estar havendo isolamento social, onde a internet ela seria uma alternativa para as pessoas realizarem as suas atividades de forma online, atividades que antes nós realizávamos apenas de forma presencial. Mas como realizar determinadas atividades usando apenas o celular? A desigualdade digital, ela está ligada também ao saber ou não usar a internet, usar as ferramentas que a web tem a oferecer. Talvez seja uma utopia falar em alfabetização digital, enquanto nós ainda temos 7% da população analfabeta, sem contar o índice de analfabetos funcionais. Mas a gente precisa começar a pensar políticas públicas de alfabetização digital, para que as pessoas elas comecem a saber a utilizar a rede, saber onde procurar informação, onde procurar uma informação correta, saber distinguir uma informação correta de uma informação falsa que chega no seu celular ou no seu e-mail. Isso é questão de cidadania, inclusive a própria lei do Marco Civil da Internet prevê um acesso à informação correta. Eu ainda tenho muito a pesquisar sobre esse assunto, ainda mais que é um problema que está se tornando cada vez mais evidente de uns anos para cá. Mas uma coisa é certa, a gente precisa se manter otimista quanto ao que está por vir e nós precisamos começar a pensar, projetar e executar políticas efetivas quanto à universalização e democratização do acesso aos upgrades tecnológicos, sempre prezando pelo bem-estar e pela efetivação de todos os direitos sociais. Eu espero que vocês tenham gostado da temática, que a leitura ela tenha sido agradável para vocês, que tenha despertado a vontade de pesquisar e de ler um pouco mais sobre a temática. Por hoje era isso, um ótimo semestre a todos, tchau! Olá, meu nome é Eliane Ferentin, eu sou estudante do 9º nível de Direito da IMED, sou participante do grupo de Criminologia, Violência e Sustentabilidade Social, coordenados pelo professor Felipe da Veiga Dias. Hoje eu vim apresentar para vocês a nossa pesquisa sobre a revitimização da mulher nos crimes sexuais, um debate sobre o papel da vítima no processo criminal. Utilizando de uma metodologia de abordagem indutiva, estruturamos os conceitos envoltos na construção da vitimização para então adentrar no debate do papel da vítima na instrução criminal. Até a promulgação da Lei 3.718, os crimes sexuais procediam-se majoritariamente através de ação pública condicionada à representação. Isso significa dizer que o poder público somente iria agir se a iniciativa da denúncia partisse da vítima. Observar essa primeira etapa da instrução criminal é essencial para entender onde se inicia o processo de revitimização imposto à vítima, uma vez que se desconsidera os danos causados a esta, enquanto se espera que a mesma se dirija até uma delegacia para dar início ao trâmite processual. Então, ao optar pela denúncia, a vítima é submetida a um exaustivo depoimento, no qual se vê obrigada a relembrar todos os detalhes do crime, a fim de auxiliar as autoridades policiais em proceder com a investigação. É importante esclarecer que, embora se compreenda a necessidade de produção de provas a fim de que se proceda com a ação de forma fundamentada, deve-se levar em consideração a saúde física e mental da vítima, pois, mesmo quando esta opta em proceder com a ação e fazer a denúncia, deve ter sua saúde física e mental respeitada. Ainda, nos casos em que ocorre a identificação do agressor, a vítima pode ser levada a proceder com o reconhecimento destes, no intuito de produzir provas para o andamento do processo criminal. Posteriormente, durante as audiências, a vítima acaba sendo posta no papel de testemunha principal, ficando assim exposta às dúvidas das partes presentes no processo e tendo novamente o seu bem-estar posto de lado em nome de uma resposta jurisdicional. No decorrer da ação penal, desde o recebimento da denúncia até o final das audiências de instrução, a vítima e sua saúde são postas de lado, em nome de uma produção probatória e da garantia de condenação criminal do ofensor. Nota-se nessas etapas que a revitimização ocorre de forma insensível,
no qual a vítima é utilizada como fonte probatória e não como parte no processo. Ignorar a vontade e o tempo da vítima em decidir sobre oficializar ou não a denúncia de um crime sexual aparenta ser um equívoco, ao mesmo tempo que demonstra ser um estímulo ao processo de revitimização. Não há como afirmar que o Estado está promovendo justiça pela vítima quando o processo para alcançar este fim desencadeia uma longa e dolorosa sequência de lembranças que também são prejudiciais à saúde mental desta. Portanto, conclui-se que, de fato, a instrução criminal expõe a vítima ao processo de revitimização, na qual sua integridade não demonstra ser prioridade do sistema penal. Assim, com o intuito de promover o pensamento crítico acerca da utilização da vítima enquanto elemento probatório, se constata que há uma certa urgência em modificar a forma com a qual o sistema penal trata a vítima, a fim de que se garanta os seus direitos, mas também se preserve sua saúde. Olá, o meu nome é Ana Paula Zarte, eu sou mestranda do programa de pós-graduação Stricto Sensu em Direito na IMED e o trabalho que eu vou apresentar para vocês foi escrito em coautoria com a minha orientadora, professora Tássia Aparecida Gervasoni. O título do trabalho se chama Desigualdades Interseccionais na Docência do Ensino Superior e os Impactos da Divisão Sexual do Trabalho. A presente pesquisa, ela visa analisar as desigualdades interseccionais existentes no ensino superior, no âmbito da docência, apresentando um breve histórico da construção dessa ordem patriarcal imposta às mulheres na divisão do trabalho, e uma breve conceituação de interseccionalidade e a sua importância na análise de discriminações sofridas pelas mulheres. Ao longo da pesquisa, são apresentados os dados de distribuição de docentes do ensino superior, segmentados por sexo e raça, demonstrando a atual realidade da docência no ensino superior no Brasil. O objetivo desse estudo é comprovar que a histórica divisão sexual do trabalho, ela impacta até os dias atuais na atuação docente da mulher no Brasil, e também apontar essa necessidade de qualificação dos dados de classificação dos docentes, abrangendo em todos os níveis de ensino a distribuição docente por sexo e raça. O método de abordagem utilizado na presente pesquisa foi o método indutivo, com análise estatísticas de dados e aplicação do método monográfico de procedimento. Como técnica de pesquisa, adota-se documentação indireta por meio da pesquisa bibliográfica. Os dados analisados são os disponibilizados pelo Ministério da Educação, que é construído pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP, e também pela Comissão de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, a CAPES. Em alguns momentos também será adotado o método histórico, com a finalidade de investigar acontecimentos e processos, remontando aos períodos de formação e as suas modificações. Um dado muito relevante que aparece na pesquisa versa sobre a atuação docente das mulheres no ensino superior no nível stricto sensu, onde a CAPES ela distribui as áreas do conhecimento em 81 áreas diferentes, e destas áreas, 52 áreas, ou seja, 64,20%, possuem uma predominância masculina no seu quadro docente. E essa situação ela é tão agravante que 21 áreas de conhecimento elas não possuem nem 30% de docentes mulheres no seu quadro. Os principais cursos que não apresentam nem 30%, eles estão distribuídos nos cursos de engenharia, física, matemática e direito, sendo isso um reflexo dessa construção histórica de uma divisão sexual do trabalho. Em suma, conclui-se que essa segregação de áreas de atuação por gênero é um resultado de uma discriminação interseccional oculta na atuação da mulher docente no ensino superior, o que agrava ainda mais a situação em busca de uma redução dessas desigualdades de oportunidades, fruição nos espaços acadêmicos e a sua efetiva atuação no mercado de trabalho. Essa grande dificuldade de acesso a dados docentes de forma sobreposta por sexo e raça, ela demonstra uma grande falha por parte do poder público no papel de supervisão das instituições de ensino no país,
e também aponta que existe uma grande possibilidade de aprimoramento na análise dos dados que estão sendo realizadas, com o intuito de efetivamente garantir a redução das desigualdades de gênero no país. Muito obrigada! Olá, eu sou Elisiane Zuitz, eu sou mestranda no programa de pós-graduação Estrito Sensu em Arquitetura e Urbanismo da IMED, e esse trabalho foi escrito por mim e pela professora doutora Kaliane Cristi Oliveira de Almeida, que é a minha orientadora. Então, esse trabalho tem o título de Trajetória do Arquiteto Nino Machado nas décadas de 1960 e 1970. Então, se trata de uma análise inicial da trajetória acadêmica e profissional do arquiteto e urbanista Nino Roberto Machado em Passo Fundo ao longo das décadas de 1960 e 1970. Tem como objetivos entender as particularidades do curso de formação do arquiteto, entender o processo metodológico e dinâmica de projeto, observar quais foram as principais referências adotadas na sua produção e compreender o contexto urbano e histórico da época de elaboração dos projetos e as especificidades e dificuldades enfrentadas por ele. Quanto à metodologia, foram utilizados dados primários obtidos através da realização de entrevistas com o profissional e também foi realizada revisão bibliográfica para entendimento do contexto histórico. Quanto ao contexto brasileiro, o período foi marcado por conflitos sociais e instabilidade econômica. Foram presidentes na época figuras como João Goulart, Castelo Branco e Emílio Médici, e foi o período em que o Brasil viveu a ditadura militar. Quanto ao contexto arquitetônico brasileiro, no ano de 1950 foram construídas as primeiras edificações militaristas. De 1930 a 1960 foi o período da arquitetura moderna brasileira. Em 1960 houve o surgimento do pós-modernismo. Entre as décadas de 1960 e 1970 houve um fortalecimento do brutalismo. Quanto ao contexto arquitetônico de Passo Fundo, houve em 1950 a intensificação do crescimento urbano e a instalação de loteamentos nas áreas periféricas da cidade. Em 1960 houve o início da verticalização do centro da cidade e em 1970 houve o crescimento do bairro São José, que aconteceu devido ao início da Universidade de Passo Fundo. Quanto à formação acadêmica de Nino Machado, ele nasceu em Passo Fundo em março de 1945. Ele estudou no Colégio IE, no ensino fundamental e médio. Em 1964, ele passou no processo seletivo para a graduação em Arquitetura e Urbanismo na Universidade Federal do Rio Grande do Sul e durante a graduação ele estagiou no escritório de Sérgio e Maria Alice Monte Serrato. Ainda sobre a formação acadêmica, no trabalho de conclusão de curso, ele projetou uma usina atômica. Ele procurava referências para esses projetos em livros, revistas e fotos tiradas por ele. Em 1969, ele concluiu o curso e voltou a morar em Passo Fundo. E nessa época, ele já ministrava aulas de desenho técnico na UPF. Logo que ele se formou, ele firmou sociedade com Maria Eudina Porto Nobre e durou por 47 anos. No ano de 1998, ele começou o mestrado na URGS. A pesquisa dele do mestrado foi sobre um modelo de habitação acessível para idosos. As principais inspirações projetuais dele foram Mies van der Rohe e Frank Lloyd Wright. O primeiro projeto dele foi em Passo Fundo, uma residência com aproximadamente 75 metros quadrados. Quanto à sua atuação profissional, nas décadas de 1960 a 1970, foram projetadas 12 obras por ele, 11 delas foram em Passo Fundo, com exceção do Hotel Bertasto, que foi em Chapecó. Para Nino Machado, uma boa arquitetura é aquela que cumpre com a sua finalidade e que possui beleza, para que quando deixar de cumprir sua utilidade inicial ainda continue sendo bela. Quanto às considerações finais, o arquiteto vivenciou em sua formação os anos de regime militar. Ele começou a atuar profissionalmente durante o período do milagre econômico, em que o setor da construção civil estava favorável. É possível perceber características modernas e brutalistas em suas obras, e ele contribuiu para o processo de expansão urbana da cidade, principalmente com aproximadamente 9 projetos residenciais e 2 projetos institucionais. Muito obrigada.
Boa tarde a todos. Primeiramente, gostaria de cumprimentar os prezados professores e os demais colegas que estão assistindo à minha apresentação. O presente trabalho, de minha autoria, com auxílio do professor Felipe da Veiga Dias, tem como título a responsabilidade civil do Estado em face da violação à integridade física e à vida do preso sob sua tutela. A escolha do tema em questão ocorreu em virtude do grande crescimento da massa carcerária nos últimos tempos, o que acarreta na superlotação dos presídios brasileiros e em diversos episódios de vasta desordem à administração penitenciária, uma vez que faltam agentes públicos para garantir a segurança no local. Por este motivo, muitas vezes ocorrem situações que geram consequências irreparáveis à integridade física e à vida do preso, como é o caso do homicídio e do suicídio, ocorridos no interior do cárcere. Observa-se que, nesses casos, a família do detento tem a possibilidade de ajuizar ações indenizatórias em face do ente público, buscando ressarcir os prejuízos ocasionados por sua suposta conduta. No entanto, para isso é necessário compreender até onde vai o limite da responsabilidade civil do Estado, bem como se existem causas excludentes de tal responsabilidade. O trabalho foi realizado através da técnica de pesquisa bibliográfica e documental e do método indutivo e analítico descritivo, sendo estruturado em 3 partes. Em um primeiro momento, foi apresentado o conceito sobre a responsabilidade civil do Estado, que, em síntese, é a obrigação imposta à Fazenda Pública de recompor ou ressarcir os danos causados a terceiros através de atos praticados por seus agentes públicos no exercício de suas funções ou a pretexto de executá-las, a qual encontra-se descrita no artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal e define-se como sendo uma responsabilidade objetiva. Assim, para configurar tal responsabilidade, torna-se necessária a presença do nexo de causalidade entre a conduta do agente e o dano causado. A ausência do nexo causal, que se dá através da presença de uma das causas excludentes de responsabilidade, quais sejam caso fortuito de força maior, culpa exclusiva da vítima ou culpa exclusiva de terceiros, acarreta na inexistência da responsabilidade civil do ente público. Em um segundo momento, passou-se a analisar a legislação acerca dos direitos que asseguram a integridade física e a vida do preso no cárcere, tendo em vista que o ente público é o principal responsável pela proteção jurídica dos direitos fundamentais do cidadão brasileiro. O detento, como ser humano integrante da sociedade, conserva todos os direitos fundamentais não atingidos pela privação de liberdade, razão pela qual todas as autoridades devem respeitar a sua integridade física e moral, bem como assegurar o direito à dignidade, à saúde, à segurança e à vida. Assim, ao ser apurada qualquer violação à integridade física e à vida do detento, o Estado deve ser responsabilizado, uma vez que possui o dever de guardar, vigiar e manter a sua total segurança. Por último, foi tratado da responsabilidade civil do Estado, em face da violação à integridade física e à vida do preso. Como salientado, o Estado é o principal responsável pelos danos ocasionados aos detentos no interior do cárcere. Por isso, corriqueiramente, ele é parte passiva de ações indenizatórias ajuizadas por seus familiares, como é o caso do suicídio ou homicídio. Nessas situações, a doutrina majoritária sustenta a responsabilidade do Estado pela morte do preso, partindo do pressuposto de que a vítima se encontrava sob sua tutela, razão pela qual devia ter agido para evitar o dano lesivo, mas não o fez. Dessa forma, após ser comprovado o nexo de causalidade entre a conduta estatal e a morte do preso, torna-se incontestável o pagamento indenizatório, a título de danos morais e materiais à família da vítima. Todavia, conclui-se que nem sempre as decisões judiciais elas serão favoráveis à família do preso, uma vez que a presença das causas excludentes de responsabilidade eximem a responsabilidade estatal e o seu dever de indenizar. Por fim, é oportuno destacar que o presente trabalho buscou estimular a reflexão do leitor e da sociedade brasileira para solucionar os principais conflitos encontrados no sistema penitenciário, a partir da contratação de novos agentes públicos para garantir a segurança no cárcere, modificações na estruturação do sistema prisional e a realização de novas políticas públicas para assegurar os direitos fundamentais dos apenados, possibilitando um ambiente saudável e adequado para a sua ressocialização. Então, a partir dessas conclusões, essa é a minha apresentação. Agradeço a atenção e disponibilidade da banca e me coloco à disposição para eventuais questionamentos. Muito obrigada!
Olá, meu nome é Karina Lopes de Souza, sou acadêmica do mestrado em Direito da IMED e vou apresentar o artigo O Direito à Moradia como Elemento da Cidadania à luz do conceito de desenvolvimento como liberdade. Levando em consideração a temática Direito à Moradia, Desenvolvimento como Liberdade e Cidadania, buscou-se problematizar a seguinte questão: de que maneira o direito à moradia atua como elemento estruturante da cidadania à luz do conceito de desenvolvimento como liberdade cunhado por Amartya Sen. Para delinear e responder esse problema de pesquisa, nós buscamos identificar alguns objetivos específicos. Dentre eles está analisar o processo de reconhecimento e consolidação de um direito à moradia, tanto em âmbito internacional como na perspectiva do direito interno. E nesse sentido observou-se que a moradia, após positivada na Constituição Federal Brasileira, encontra relevância e também correlações com o princípio da dignidade da pessoa humana e também com a teoria do mínimo existencial. Para além disso, seu núcleo conteudístico compreende uma série de outras perspectivas, direitos e uma estrutura para o seu exercício e consecução. Num segundo momento, como segundo objetivo de pesquisa, buscou-se analisar a ideia de desenvolvimento como liberdade elaborada por Amartya Sen. O autor entende que o desenvolvimento transcende a perspectiva econômica e está relacionado à melhora da vida do indivíduo e a um conjunto de liberdades que esse indivíduo tem que alcançar para se desenvolver de forma completa. O direito à moradia se relaciona com a teoria de Sen porque justamente viabiliza o exercício de um conjunto de liberdades. Não há de se pensar um direito à moradia sem antes relacioná-lo com o direito à saúde, à educação, transporte, lazer, porque a moradia implica de forma significativa na esfera de realização desses outros direitos. E aí, como terceiro objetivo, aborda-se a ideia de cidadania. A cidadania compreende, justamente, um conjunto integrado de direitos e a fruição desses direitos. Então, para se ter um conceito de cidadania completo, depende-se do exercício de uma série de outros direitos fundamentais. A moradia, então, ao passo que viabiliza o exercício desses outros direitos, numa perspectiva de desenvolvimento como liberdade, amplia e fortalece a cidadania. O que se pode concluir, então, com a presente pesquisa é que, sim, o direito à moradia atua como um elemento estruturante na cidadania, ao passo que viabiliza o exercício de tantas outras liberdades e direitos previstos e assegurados, e se relaciona intimamente com a ideia de desenvolvimento como liberdade elaborada por Amartya Sen.